Olá pessoal, continuando o nosso curso de processos estocásticos, né, vamos ver os processos gaussianos. Na última aula vimos o sistema de filas, né, MM1, as esperanças e variâncias das variáveis aleatórias de interesse, a distribuição, né, do tempo total do cliente, né, no sistema e do tempo do cliente na fila. Na aula de hoje vamos ver os processos gaussianos, né, como já disse, mas antes vamos mostrar, né, a definição, né, de vetores gaussianos, porque isso, né, implica, a gente vai ver que tem uma implicação direta, né, nos processos gaussianos. Então vamos definir o vetor esperança, matriz de covariância, né, e a definição, né, do que é um vetor gaussiano, e a FTP conjunta, a função densidade de probabilidade conjunta, né, dos vetores, né, gaussianos. Aí vamos definir, né, o que seria um processo gaussiano, a função densidade de probabilidade conjunta e as propriedades. Bem, no nosso momento de reflexão, né, temos uma frase, né, do próprio Gauss, que ele diz o seguinte: não é o conhecimento, mas o ato de aprender. Não a posse, mas o ato de chegar lá, que concede a maior satisfação. É como se faz, né? Bem, uma pequena biografia, né, dele. Era conhecido como príncipe, né, da matemática. Foi uma criança prodígio e doutorou-se, né, fez o seu doutorado, né, em 1798 nessa universidade. E a sua tese, né, foi a demonstração do teorema fundamental, né, da álgebra, né, que tem a ver com as raízes, né, de um polinômio. Bem, teve contribuição, né, na teoria dos números, na estatística, né, análise matemática, né, geometria diferencial, geodésia, geofísica, eletrostática, astronomia e ótica. Então o cara era bastante versátil, né? Bem, esse é um livro, né, que ele escreveu aos 21 anos, né? Isso aqui tá em latim. Né? Mas o nome dele está aqui, Carolo Frederico Gauss, em latim. Bem, aqui são vários gaussianos, né? São uma introdução. Então a gente vê isso aqui, a esperança, né? A média, né, da gaussiana. Então a primeira gaussiana é essa aqui, olha, isso é a variância. Quanto mais a variância aumenta, né, mais ela fica espalhada, né, no gráfico. Né, com a variância 5, olha, ela fica bem espalhada. Bem aqui uma gaussiana com média com variância 0,5 mais com média menos 2, né? Então ela fica centralizada aqui, né, com a média menos 2. Uma das coisas, das características, né, da gaussiana é a simetria, né, em relação à esperança, né, a sua média. Mas isso é o que acontece, né? Quanto maior a variância, né, mais espalhado em relação à média. Bem, porque os cientistas amam, né, a gaussiana? Tem três razões principais. A primeira é o bico, né, nos fenômenos naturais, né, seria, ela está sempre presente, né, nos fenômenos naturais. Nosso peso, altura, pressão sanguínea, inteligência, a posição de uma partícula em um processo de difusão, erros de medição, ruído aditivo, e por aí vai. Tem uma razão matemática, né? O teorema central do limite, né, que a gente já viu anteriormente. Uma vez gaussiana, né, sempre gaussiana. Ou seja, o produto, né, de duas gaussianas é uma gaussiana. A soma de duas gaussianas independentes é uma gaussiana.
a convolução de uma gaussiana com outra gaussiana é uma gaussiana. E a transformada de Fourier de uma gaussiana também é uma gaussiana. E a simplicidade, né, ela torna a matemática mais simples. Sua média, né, mediana e moda são sempre a mesma, né? É a ideia de simetria. A distribuição completa, né, de uma gaussiana é especificada usando apenas dois parâmetros, né, que é a média e a variância. Então você só precisa da média e da variância para ter a distribuição, né, de uma gaussiana. Bem, antes de apresentarmos, né, o processo gaussiano, vamos fazer uma pequena revisão de vetores gaussianos, que leva direto, né, à definição de um processo gaussiano. Então considera um vetor aleatório x, né, de dimensão n, os vetores são sempre escritos em negrito, definido por uma matriz n por 1, né, chamada de vetor coluna. Então aqui são os componentes, né, do vetor x1, x2, xn, né, um vetor aleatório. Essas x1, x2, xn são variáveis aleatórias. Aqui é a transposta, né, do vetor coluna. Bem, definimos também um vetor esperança, né, que é a esperança, né, de cada variável aleatória do vetor aleatório. E definimos também uma matriz de covariância, né, que as linhas, né, aqui é a covariância, né, de x1, que é a variância, né, de x1, a covariância de x1, x2, covariância de x1, xn, e assim até a variância, né, de xn. Bem, a definição, né, de um vetor gaussiano é dada da seguinte forma, né, a gente tem um vetor A não nulo, né, pertencente a Rn, qualquer, e o vetor x, né, dito gaussiano, né, se somente se existe uma variável aleatória, né, y, definida dessa forma, y é A transposto x, na realidade quer dizer que é uma combinação linear, né, das componentes, né, do vetor x, e y for uma gaussiana. E o contrário também é verdadeiro, né? Se y é gaussiana, né, e tivermos um vetor que possa ser escrito, né, dessa forma, esse vetor é um vetor gaussiano. Bem, a esperança, né, de y é dada pela esperança de A transposto x, né, que a gente já viu que é AX1, AXN. Como a esperança é um operador linear, vai acontecer isso, é A1 a esperança de x1, né, mais A2 a esperança de x2, né, e isso a gente pode ser escrito dessa forma, né, na forma matricial. Isso é A transposto, né, o vetor esperança de x. Bem, vamos ver a variância, né, da variável aleatória y. Então, por definição, né, é a esperança de y menos m de y ao quadrado. M de y é a esperança, né, de y. Bem, a gente já viu, né, na forma vetorial que o y é A transposto x, e a esperança, né, de y é A transposto, né, o vetor esperança, isso ao quadrado. A gente pode botar, né, o A transposto em evidência, e fica x, né, menos o vetor esperança, né, de x ao quadrado. Bem, matricialmente, né, a gente pode escrever isso dessa forma, né, isso é A transposto, né, x menos m de x vezes x menos m de x transposto vezes A. Então isso aqui, né, é igual ao quadrado disso aqui. Esse produto, não é, vai dar justamente a matriz de covariância. Vocês podem fazer, né, esse produto para duas variáveis só, não, x1, x2, e fazer a conta, né, que vocês vão ver que dá a matriz de covariância. Então, bem, aqui a gente colocou só o A transposto para fora, né, da esperança, né, por conta dele ser
um operador linear. E isso aqui, né, foi, como a gente já disse, né, é a matriz de covariância de x. Então a variância, né, se a gente tem a matriz de covariância, tem o A, né, então a gente o A transposto, né, vezes a matriz de covariância vezes o A, isso dá a variância de y. A função de densidade de probabilidade conjunta, né, do vetor x é igual a seguinte, né? O x pequenininho é um vetorzinho, né, formado pelos valores, né, da função densidade, né, os pontos da função densidade. Então, por definição, é a exponencial, né, de menos 1/2 x, né, o vetor x, né, menos o vetor esperança, né, transposto, vezes a inversa, né, da matriz de covariância, e x menos o vetor x, né, x pequeno, menos o vetor esperança, 2π, né, elevado a n sobre 2, né, como se fosse uma raiz quadrada, né, de n, e a raiz quadrada, né, do determinante da matriz de covariância. Bem, para um processo gaussiano, né, o que muda é o seguinte, né, a gente está considerando apenas valores reais, né, e os índices de tempo, né, T1, Tn. Então a gente tem um vetor x, né, de dimensão n, formado por x de T1, x de T2, x de Tn. Veja que no caso anterior, né, que era um vetor aleatório, a gente chamou de x1, x2, xn. Aqui são vetores, né, que pertencem ao mesmo processo. Só que agora é no tempo T1, no tempo T2, no tempo Tn. Então é a mesma ideia, né? Então a gente tem o mesmo vetor esperança, né, que seria a esperança de cada componente, e uma matriz de covariância também, que a gente agora, né, como a gente está trabalhando com o processo, né, a gente usa essa notação que seria a covariância, né, de x de T1 com x de T1, que dá a variância, né, de x de T1, e a covariância, né, de x de T1 com x de T2 até x de T1, x de Tn, até a variância, né, de x de Tn. Então é bem similar, né, a um vetor gaussiano. Bem, considera um vetor coluna, né, com os pontos, né, x1, x2, xn. Então um processo x de t é dito gaussiano se somente se, né, o vetor, né, x de T1, x de T2, x de Tn, para n maior do que zero, é um vetor gaussiano para qualquer conjunto, né, de tempo, distância de tempo, T1, T2, Tn. Se a gente pegar qualquer conjunto de tempo, né, a gente tem que x de t, né, é dito gaussiano, né, se x for um vetor gaussiano. Bem, aqui é só uma questão de notação, né, quando o processo é discreto, a gente tem, em vez de T1, né, ter x de N1, x de N2, x de NK. Então, x, né, é um vetor gaussiano para qualquer conjunto, né, de instantes, N1, N2, NK. A função de densidade de probabilidade conjunta, né, de x, do vetor x, é dado da mesma forma. Veja, é a mesma forma, né, a esperança de x, né, menos n de x, a matriz de a inversa, né, da matriz de covariância, aqui o transposto, né, vezes o vetor x, né, menos m de x, e a determinante, né, da matriz de covariância. Então é a mesma definição. Agora uma observação, né, que as variáveis aleatórias, né, x de T1, x de T2, x de Tn, não precisam ser independentes. No entanto, né, individualmente elas têm que ser gaussianas. A primeira propriedade, né, do processo estocástico gaussiano é que as suas funções de densidade de probabilidade conjunta, né, são completamente especificadas, né, pela função esperança,
e pela função de autocovariância. Na realidade você só precisa do vetor esperança e da matriz, né, de covariância, né, que envolve, né, o processo gaussiano. E a propriedade 2, né, é extremamente importante, porque as transformações lineares, né, de vetores aleatórios gaussianos, né, resultam também em vetores aleatórios gaussianos. Isso facilita muito, né, a matemática, né, utilizar analiticamente, né, os processos gaussianos. Então foi o que a gente acabou de dizer, né? Essas duas propriedades combinadas com o fato, né, de vários sinais e processos ruidosos, né, são modelados com uma certa precisão, né, pelos processos gaussianos. E ele é o modelo, né, mais usado, né, em processamento de sinais. Bem, vamos ver um exemplo, né? Considera o processo, né, x de t dado por z1 de t mais z2 de t. Z1, Z2, né, é um vetor gaussiano com esperança zero. Né, e matriz, né, de covariância dada por 1, meio, meio. Acha a função de densidade de probabilidade, né, de x de t. Então eu quero achar x de t. Bem, a solução é a seguinte, né? Primeiro a gente vai provar, né, que x de t é gaussiano. Bem, a gente sabe que x de t é z1 de t mais z2, né? Então a gente pode colocar dessa forma, né, matricial, e isso é A transposto, né, z. Então quando a gente consegue colocar dessa forma, z é um vetor gaussiano, né? Então x de t também é gaussiano. Então a gente, para definir a distribuição, né, a função densidade, né, de probabilidade de x de t, a gente precisa definir a esperança, né, de x de t e a variância. E a gente tem, né, a distribuição gaussiana, né, de x de t. Então a esperança é nula, né, que é t1, né, o vetor z por dado, né, no problema é um vetor nulo, né, então a esperança, né, de x de t é zero. E a variância, né, é dado por A transposto, né, a matriz de covariância de z vezes A. A matriz de covariância é essa, né? Então fazendo essas contas, né, isso dá, vai dar t ao quadrado mais t mais 1. Né, fazendo essa continha aqui, todo mundo sabe fazer. Então veja que a variância é interessante, né? A variância de x de t depende do tempo. É assim, né, a função densidade de probabilidade de x de t é dada pela exponencial, né, de menos x ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, né, de x de t, que é essa variância aqui, né, t ao quadrado mais t mais 1, sobre raiz de 2π sigma ao quadrado, né, de x de t, né, que é t ao quadrado mais t mais 1. Então x de t, né, para cada tempo, né, a gente tem uma função densidade, né, diferente. Bem, as figuras, né, que foram mostradas são de domínio público. E na próxima aula, né, nós vamos ver os processos estacionários, né, que são uma definição extremamente importante, né, para o processo estocástico.